Você sabe como é indicado um ministro do STF? Quantas mulheres ou negros já se sentaram naquelas cadeiras? Quantas mulheres já ocuparam postos-chave na República desde a redemocratização? Essas e outras perguntas a gente responde hoje aqui. E não só isso. Nesse episódio, a gente vai discutir a nomeação dos substitutos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber no Supremo, que vão deixar a corte nos próximos meses. Mas antes de começar a falar sobre isso, é importante deixar claro que a conversa de hoje não quer entrar no mérito das indicações serem boas ou não. Há casos de indicados que pareciam apenas servir ao propósito de um governo e quando chegaram lá se mostraram grandes ministros. Por outro lado, há aqueles que pareciam que iriam fazer jus à sua biografia e se mostraram grandes decepções. Ou seja, sempre podemos nos surpreender. De toda maneira, precisamos entender como funciona a indicação, pensar sobre o papel da representatividade na escolha e como mulheres, negros e outras minorias têm sido historicamente subrepresentadas na mais importante esfera do Judiciário Nacional. É sobre tudo isso o caldo da sopa onde a mosca vai pousar. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República e depois sabatinados e aprovados pelo Senado Federal, seguindo basicamente o modelo dos Estados Unidos. O indicado deve ser brasileiro nato, ter mais de 35 e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Só isso. Desde a criação do Supremo, em 1890, pouco depois da proclamação da República, o Senado rejeitou apenas 5 indicações do presidente. Todas elas ocorreram em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. Ou seja, a realidade é que uma vez indicado, o sujeito muito provavelmente assume a vaga. Portanto, Cristiano Zanin, advogado que defendeu Lula na Lava Jato e é um dos mais cotados para substituir Ricardo Lewandowski, deve acabar sendo indicado e assumir a vaga. Porém, tal ideia de Lula encontra alguma oposição, sobretudo nas minorias. O Supremo de longe não representa a cara do Brasil. Nosso país tem mais mulheres do que homens, mais negros do que brancos. Porém, nas 11 cadeiras do Supremo temos 2 mulheres e nenhum negro atualmente. E mesmo se olharmos para a história da corte, o que teremos não é muito diferente. Nesses mais de 130 anos desde a criação, o Supremo teve 3 negros e 3 mulheres ocupando suas cadeiras. Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros, na primeira metade do século passado, e Joaquim Barbosa, entre 2003 e 2014, foram os únicos negros nomeados. Entre esses, apenas Joaquim Barbosa chegou a presidir o tribunal. Sobre as mulheres, Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber foram nomeadas por FHC, Lula e Dilma, respectivamente. Todas assumiram a presidência. Agora, aos que defendam que Lula indique uma mulher negra para assumir uma das vagas. Seria outro feito histórico, mas ainda assim não faria a corte chegar nem perto de uma paridade. Mais do que isso até. Entre todos os poderes da República, considerando apenas desde a redemocratização, as mulheres e os negros são raridade. As mulheres negras mais raras ainda. Um levantamento da Folha de São Paulo, por exemplo, mostrou que desde a redemocratização, a cúpula da República teve 66 homens e apenas 4 mulheres. Foram 7 homens à frente da presidência da República, 18 presidentes da Câmara, 15 presidentes do Senado e 26 ministros do Supremo. As 4 mulheres são Dilma, que presidiu a República, e as 3 ministras do STF, que eu já citei aqui. É muito desequilíbrio de representação, não é? E sim, só a cor da pele ou gênero não bastam para indicação de ninguém ou para eleição de ninguém. A questão é que há muitas mulheres e negros que poderiam chegar a esses postos, que têm capacidade e currículo para isso. Mas a escolha do presidente, no caso do STF, e do eleitor, no caso do Legislativo, acaba privilegiando homens e brancos. Zanin seria mais um dentro desse quadro, porém, seria incoerente dizer que Lula teria o compromisso de sozinho mudar a realidade em relação à representatividade. Acho, sinceramente, que ele vai indicar uma mulher para a vaga da Rosa Weber, que se aposenta logo mais em outubro,
quando chega aos 75 anos, data limite para estar no Supremo. Por agora, deve indicar mesmo Zanin, e o Senado vai aceitá-lo como aceitou todos os outros ministros indicados por presidentes nesse país desde 1894. Como aceita também geralmente as indicações para Procurador-Geral da República e outros cargos que passam por sabatinas. A ideia de se ter um poder analisando a indicação do presidente é colocar um eventual freio nos anseios presidenciais. Porém, o Senado muitas vezes abre mão espontaneamente dessa prerrogativa. Ou seja, Zanin só não vai usar a toga de ministro do STF se Lula não quiser. E por que ele há de não querer? Hein? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.